Amados irmãos, na última quinta-feira, o Conselho da Igreja esteve reunido e tomou a decisão de cancelar todos os cultos, estudos bíblicos, reuniões de oração, bem como ensaios de grupos musicais, atendendo à orientação da Igreja Presbiteriana do Brasil e à determinação do prefeito e governador para nos recolhermos em casa durante esses dias em que a pandemia coronavírus está assolando a todas as nações. Nós queremos deixar uma palavra nesse momento para os irmãos. Nós vamos ler Êxodo 15, 26, que assim diz: E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Ainda Jó, capítulo 5, verso 18, diz assim: porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata, ele fere e as suas mãos curam. Romanos 8, 28 e 29, assim diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos irmãos, grandes avivamentos vieram após grandes crises. A palavra de Deus fala, quando Deus chamou Abraão, que a sua descendência iria para o Egito e depois da quarta geração sairia do Egito com grandes riquezas. O povo de Israel passou 430 anos no Egito debaixo de uma amarga opressão. Mas enquanto isso, eles clamaram a Deus, pediram por libertação. Deus os ouviu, Deus levantou Moisés e o Senhor enviou 10 pragas sobre o Egito, mas fez uma distinção muito clara entre os egípcios, que eram adoradores de centenas de deuses, e o seu povo, que morava em Gósen. E durante aquelas 10 pragas, o seu povo de Israel ficou em Gósen, em suas casas, apenas assistindo à mão de Deus, punindo os egípcios e protegendo o seu povo. Agora, amados irmãos, Gósen é a nossa casa. E nós devemos ficar em nossas casas, em nossos lares, o quanto possível, para clamar a Deus pela libertação e pela salvação dos nossos lares, pela salvação da nossa nação e pela salvação das demais nações. A nossa igreja está convocando para este domingo 22 de março um jejum. Em todas as igrejas presbiterianas, os membros da igreja estão sendo convocados a clamar a Deus, a buscar a sua presença, a pedir por suas famílias. Na Bíblia, em momentos de crise, muitos reis e até sacerdotes buscaram a Deus com jejuns. Nós lemos na palavra de Deus que o rei Josafá, diante de uma grave crise, quando reuniram-se amonitas, moabitas e meunitas, um grande exército contra o povo de Judá, Josafá ficou com medo, buscou o Senhor e apregou um jejum nacional. E Deus falou assim: neste encontro, nesta batalha, vocês não terão que pelejar. Eles apenas assistiram à mão de Deus destruindo uma nação contra a outra. Aí depois que Deus fez essa obra maravilhosa, enquanto os instrumentistas tocavam as trombetas, é que o exército completou a sua grande vitória, que eles atribuíram à graça e ao poder de Deus. Nós lemos também que no tempo de Esdras, quando o rei Artaxerxes permitiu que ele voltasse a Jerusalém para ensinar a lei de Deus ao seu povo, ele ficou com vergonha de pedir uma comitiva. Ele então chamou os seus companheiros e apregou um jejum. Ele disse: porque eu tive vergonha de pedir uma escolta ao rei, porque tinha dito a ele que a boa mão do nosso Deus seria conosco e seria contra todos os inimigos do povo de Deus. Nos dias da rainha Ester, que estava na Pérsia, houve um decreto contra o povo de Deus.
E Mordecai falou para a rainha Esther tomar providências. Ela então apregoou um jejum junto às suas servas e junto ao povo de Deus. Deus respondeu favoravelmente, graciosamente. Esther ainda disse: não se pode entrar na sala do rei sem ser chamada. Mas ela falou assim: eu irei, se eu morrer, eu morrer. Ela se dispôs a morrer pelo seu povo. Deus ouviu a oração, o jejum, e Deus salvou o seu povo. Nós estamos agora diante de uma grande pandemia que está atingindo muitas nações. Ela começou na cidade de Wuhan, uma capital de uma província da China, que tem 11 milhões de habitantes. 50 mil pessoas foram infectadas, mais de 2 mil pessoas morreram. E essa enfermidade já alcança mais de 115 países no mundo. Ela, de fato, é assustadora. Mas nós que somos servos de Deus, nós que somos filhos de Deus, nós temos uma grande confiança na palavra de Deus e no poder de Deus. E nós gostaríamos de destacar algumas lições práticas e importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, não há enfermidade que Deus não possa curar. Alguns estão aí acusando a China de difundir pelo mundo essa doença. Nós não sabemos, mas nós sabemos de uma coisa: Deus é o Senhor que sara. Não há coisa difícil para o Senhor. Ele permite a enfermidade, mas Ele cura a enfermidade. O povo de Deus experimentou isso várias vezes. Uzias se orgulhou, era rei, e veio uma lepra sobre a vida dele. Miriam contendeu contra Moisés por causa da mulher etíope, negra, que ele tomou por esposa, depois que ficou viúvo. E Deus então mandou por 7 dias a lepra sobre Miriam e o povo teve que ficar parado. Não pôde prosseguir na sua caminhada. Deus mandou a enfermidade e Deus curou Miriam, para que o povo entendesse que Ele é soberano sobre todas as coisas. Não há enfermidade que seja difícil para Deus curar. Nós cremos nisso, que Deus está, amados irmãos, em todas essas coisas. E Ele age soberanamente e poderosamente. Em segundo lugar, não há crise que Deus não possa solucionar. Não há nada difícil para o nosso Deus. O povo de Israel foi ameaçado várias vezes por causa dos seus pecados pelas nações vizinhas. A Igreja de Cristo foi ameaçada e perseguida muitas vezes. Mas Deus permitiu a opressão sobre o seu povo, Deus permitiu a perseguição sobre a Igreja, mas Ele abençoou, Ele guardou e Ele sustentou em cada momento o seu povo. Com a crise desta pandemia, nós estamos também na iminência de uma crise econômica. Muitas empresas estão paradas, estão produzindo menos. Isso traz incertezas e traz insegurança. Mas nós que cremos em Deus, que confiamos no Senhor, sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa família, a nossa nação está nas mãos do Senhor. Ele é o nosso pastor. E nós podemos dizer como salmista: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em terceiro lugar, amados irmãos, Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. Ele é um Deus gracioso, Ele é um Deus abençoador. Em todas as coisas, Deus está trabalhando para o bem daqueles que o amam. E o bem que Ele quer para cada um de nós é a nossa salvação completa, é nos conformar à imagem do Seu Filho, Jesus Cristo. Nesses dias, amados irmãos, que nós precisamos ficar mais recolhidos em nossa casa. É tempo de nós orarmos em família, lermos a palavra de Deus em família, lermos livros devocionais. É tempo também de pararmos algumas atividades, ajudarmos no serviço da casa. É tempo de nós brincarmos com os nossos filhos e em família, estreitarmos os nossos relacionamentos. É um tempo especial. E muitas vezes Deus fez isso na história do seu povo. Permitiu que a família estivesse ali mais unida, vendo e contemplando as maravilhas que Ele faz. E Deus está interessado, amados irmãos, na salvação da família.
Quando o apóstolo Paulo estava em Filipos, preso injustamente no cárcere, foi açoitado, e quando houve um terremoto, as cadeias se abriram, o carcereiro ia se suicidar, ele disse assim: não faça isso, nós estamos todos aqui. O carcereiro perguntou: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele disse assim: hoje houve salvação nesta casa. Deus está interessado na salvação da nossa família, de cada membro da nossa família. Esta é uma oportunidade extraordinária de orarmos pela nossa família, de orarmos pela salvação dos nossos familiares. Esta é a vontade de Deus, amados irmãos. Que nesses dias Deus nos use, que Ele nos abençoe, que Ele fortaleça a nossa família, que Ele fortaleça a sua igreja, e que nós possamos testemunhar do poder de Deus, da graça de Deus, tendo esperança no Senhor. Que Deus assim abençoe cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar pela vida de cada família neste dia. Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra. A Tua palavra, ó Deus, é abençoadora. A Tua palavra é confortadora. A Tua palavra, ó Deus, renova em nós a esperança de que o Senhor é um Deus presente. O Senhor é um Deus que pastoreia o nosso coração, a nossa alma e que abençoa os nossos lares. Nós clamamos, ó Deus, em favor da nossa nação. Clamamos, ó Deus, a bênção, a sabedoria e direção sobre os governantes da nossa nação que precisam tomar decisões difíceis, que têm impacto na vida das pessoas. Mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça e traga avivamento, ó Deus, na igreja, no meio do Teu povo, para não perder as esperanças, para testemunhar da Tua graça e da salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.